Sejam todos bem-vindos a mais uma aula sobre o tema de ética, não é? Na aula de hoje, nós iremos começar a introduzir a discussão sobre John Rawls, que é um filósofo norte-americano contemporâneo que ofereceu uma grande contribuição, especialmente no cenário ético-político da segunda metade do século passado. O que a gente pretende ver na aula de hoje, basicamente, é tentar compreender alguns elementos da teoria deste autor, especialmente a partir do que foi considerado como uma retomada da tradição contratualista. Pois bem, das grandes obras que John Rawls possui, não é? Nós podemos citar três que são, digamos assim, o carro-chefe do pensamento dele. A primeira grande obra é chamada Uma Teoria da Justiça, A Theory of Justice, de 1971. E talvez essa seja a grande obra dele em termos de apresentação da teoria dele e retomada da concepção da tradição contratualista. Essa obra a gente vai ler uns trechos hoje exatamente para identificar essas questões. A segunda obra é o chamado Liberalismo Político. E a terceira obra, O Liberalismo Político, 1993, e a terceira obra, O Direito dos Povos, de 1999. Essa nós poderíamos colocar assim como sendo as três grandes obras que reuniriam, digamos assim, os principais elementos da teoria desse autor. Qual é o grande ponto, não é? Antes de entrar propriamente na teoria do autor, é importante que a gente tenha consciência em relação ao debate ou cenário em que as discussões sobre ética e filosofia política aconteciam nessa segunda metade do século XX. E quando eu falo isso basicamente por quê? Porque há uma grande preocupação dos teóricos dessa segunda metade do século XX em reforçar ou refutar a corrente utilitarista como sendo a corrente dominante desse cenário. Isso é interessante por quê? Porque em 1962, o Isaiah Berlin escreve um texto intitulado Ainda existe a teoria política? Ou, perdão, aonde vai a teoria política? Por quê? Porque dado tudo que a gente já viu em termos de discussão sobre ética a partir da primeira metade, especialmente a partir do princípio ético em 1903 do Moore, o que a gente viu no cenário ético foi uma guinada em termos de aquilo que nós consideramos como sendo o grande objeto da ética. E essa guinada para o que nós vimos nascer em termos de metaética, ou análise da linguagem moral, traz em seu bojo uma tradição que é a tradição do positivismo lógico. E essa tradição do positivismo lógico, segundo muitos autores, especialmente o Berlin e o próprio Rawls, ela tem um tipo de problema equacionado em relação a isso, que é o seguinte: se a análise da ética é basicamente a definição dos seus termos, a análise conceitual, meramente conceitual dos seus termos, pareceria restar muito pouco ao teórico moral e ao teórico político, não é? Oferecer algum tipo de novidade em relação à ética. Por quê? Porque basicamente pareceria que o que nós precisaríamos definir seriam unicamente os termos do ponto de vista conceitual e a sua conexão lógica. Entretanto, o que o Rawls coloca como sendo uma retomada da tradição da corrente contratualista é exatamente uma tentativa de recolocar ou reposicionar o problema que o Berlin identifica nesse texto de 1962 sobre aonde vai a política. Porque qual é o ponto? O grande ponto é, se você imagina que as teorias políticas, como a gente já viu, modelos consequencialistas com modelo utilitarista, ética das virtudes, modelos deontológicos, como sendo modelos a serem defendidos, não é? Eles nada mais são do que teorias morais, ou tradições ou correntes filosóficas às quais nos filiamos. Qual é o ponto?
ponto todo é, se a metaética não é a defesa de um modelo específico, mas uma análise da linguagem moral, parece que a definição o papel do filósofo moral, ela se torna secundária. E ela se torna secundária exatamente no sentido de que, como diria o próprio Moore, a ética não compete exortar ou dar conselhos. Então, não competiria a ética definir aquilo que é correto e incorreto, mas definir os termos éticos que nós utilizamos para dizer aquilo que é correto ou incorreto. Nesse caso, a pergunta do Isaiah Berlin sobre aonde vai a teoria política é também uma discussão sobre o cenário ético ou o cenário prático em termos gerais. Por quê? Se o positivismo lógico na figura da metaética é um cenário dominante, o Berlin identifica que bastava meramente nós identificarmos quais são as melhores formas de aplicar determinadas teorias políticas para que nós obtivéssemos sucesso. E isso ele fala exatamente por quê? Porque nessa primeira metade do século XX, na segunda metade, a teoria política e a teoria moral, ou os teóricos morais e os teóricos políticos, parecem ter perdido muito terreno dentro dessa discussão. E eles perderam terreno, e ele coloca aqui, não é? Restando alguns poucos espaços para discussões filosóficas sobre questões morais e políticas. E ele dizia, se a gente fosse encontrar algum tipo de discussão sobre teoria moral e política, a gente encontraria em alguns pequenos centros de ciência política, ou seja, nos departamentos de ciência política, mas inclusive os teóricos morais ou os filósofos, não é? Entre eles, não estavam mais interessados em discutir sobre isso. E qual era o problema? Qual é o ponto? O ponto todo é exatamente isso, que nós estaríamos reduzindo a discussão sobre filosofia prática ao cientista político. E qual é o ponto aqui? O ponto aqui é que o Rawls identifica, que o Berlin identifica que o teórico político é distinto do cientista político. O cientista político não tem uma preocupação com a elaboração de uma teoria moral, ou não é a preocupação primordial dele. Enquanto que o teórico moral basicamente pretende exatamente elaborar e dizer qual é a grande tese que nós deveríamos defender em termos morais. Em geral, a gente tem uma discussão muito grande a partir do próprio Príncipe do Maquiavel como um manual de ciência política, não é? Embora não possa, obviamente, ser resumido a isso, há uma grande identificação dessa tese, não é? Enquanto uma tese de ciência política. E o que é interessante observar, se nós concordamos com esse tipo de visão, a gente reduz realmente o cenário moral a um cenário de ciência política. E, obviamente, há elementos teóricos que precisariam ser considerados. Diante disso, não é? Nós temos uma retomada a partir de Rawls da discussão sobre teoria moral. E a discussão sobre teoria moral envolve basicamente a pergunta platônica que o filósofo grego coloca já na República, que é o que é justiça? Então, por isso, dado esse cenário um tanto quanto pessimista em relação ao espaço da teoria moral e política na segunda metade do século XX, é exatamente diante desse cenário que o Rawls vai propor uma obra, não é? Escreve uma obra chamada Uma Teoria da Justiça, tentando dizer exatamente o quê? O que eu estou propondo aqui não é um modelo cabal sobre teoria da justiça, não é um modelo definitivo em relação à teoria da justiça, mas é apenas uma concepção de teoria da justiça. Nós temos várias concepções de teorias da justiça. Por quê? Porque dentro desse debate, nós temos, na segunda metade do século passado, um debate entre dois grandes fronts, não é? Que é, de um lado, nós tínhamos os liberais, do outro lado, os universalistas e, do outro lado, os comunitaristas. Essa é a grande tese, que vinha basicamente de quem? Primeiro, da tradição kantiana, liberal, individualista e atomista também, não é? Porque essa visão liberal, com o próprio Adam Smith, por exemplo, né? A concepção de liberalismo e John Locke. John Locke é um grande autor em relação a essa visão liberal,
não é? A noção de emergência do individualismo moderno, a noção de indivíduo, em detrimento às teses comunitaristas, que estariam também associadas a uma retomada da própria concepção de politéu, cidadão grego, não é? Mas também associada à própria tradição hegeliana de um contexto holista. Então, de um lado, nós teríamos, por exemplo, John Rawls e Jürgen Habermas, não é? Defendendo a posição liberal, defendendo a posição universalista, não liberal, mas universalista, e de outro lado nós teríamos a corrente comunitarista. E dentro da corrente comunitarista a gente pode citar o Charles Taylor, Michael Sandel, Alasdair MacIntyre e o próprio Michael Walzer. Então esse seria o cenário, não é? No qual a gente identificaria essa definição. O que o Forster-Heiner chama de, na obra Contexto da Justiça, uma distinção entre os obcecados pelo contexto e os desinteressados pelo contexto, porque essa seria exatamente a grande discussão. Pois bem, dado esse cenário sobre a definição do melhor modelo moral política para o Estado, não é? Nós temos na obra de John Rawls uma preocupação eminentemente moral em definir, ou na medida em que ele tem uma preocupação em definir a concepção de justiça que ele irá utilizar. Convido vocês a olharem o primeiro capítulo e a primeira introdução do capítulo 1, intitulado Justiça como Equidade, para a gente ter uma ideia do que o Rawls quer com isso, não é? Leia. Neste capítulo introdutório, esboço algumas das principais ideias da teoria da justiça que desejo desenvolver. Inevitavelmente, há alguma sobreposição entre esta e outras discussões. E aí ele vai colocar e dizer, começo descrevendo o papel da justiça na cooperação social e apresentando uma breve explicação do objeto primário da justiça, qual seja a estrutura básica da justiça. Esse é o primeiro ponto, não é? Qual é o ponto central dessa primeira observação? Rawls coloca que o papel da justiça, não é? É exatamente ser aplicado na estrutura básica de todas as sociedades. Afinal de contas, abre aspas, a justiça é a primeira virtude das instituições sociais. Então, se ela é a primeira das virtudes, exatamente por isso ela precisa ser considerada a objeto primário e primordial a partir de onde as discussões sobre teoria moral e política devem se executar. Definindo-se essa concepção de justiça, nós poderíamos, então, tentar aplicar isso ao melhor modelo de sociedade possível. A segunda ideia de cooperação social também é extremamente interessante, porque John Rawls, partindo de uma tradição contratualista, vai entender a sociedade como um modelo basicamente cooperativo. E o que isso significa dizer que a sociedade? O que significa dizer que a sociedade é um modelo cooperativo? Significa dizer que os indivíduos que fazem parte dessa sociedade a partir de uma estratégia de cooperação. Ou seja, nós assinaríamos uma ideia de contrato ou pacto social baseado exatamente na ideia de que nós teríamos garantidos alguns direitos mínimos, especialmente direitos tais como liberdades básicas, liberdade de expressão, liberdade sexual, liberdade religiosa e também alguns direitos, algumas definições de igualdade mínima, não é? Eu preciso ter condições mínimas de sobrevivência. Então, nesses termos, definir o que é uma ideia de cooperação social é, para Rawls, definir exatamente uma noção de sociedade enquanto um conjunto de indivíduos que acordam conviver enquanto tal, ou seja, conviver em um Estado. O que é exatamente essa ideia, não é? A ideia que o Rawls tem de justiça, ele vai dizer, apresenta em seguida a ideia de justiça como uma ideia de justiça como equidade. Essa é uma definição extremamente importante para que a gente possa compreender exatamente o que Rawls quer dizer com equidade. Esse termo, na verdade, como eu sempre coloco, ele não foi bem traduzido, porque o termo original é fairness. Justice as fairness, ou seja,
justiça como jogo limpo seria uma tradução mais... talvez nós conseguiríamos entender melhor a definição daquilo que Rawls está querendo dizer com justiça como jogo limpo. Por quê? Porque se você imagina que a sociedade é uma sociedade que coopera, ou indivíduos, é composta por indivíduos que cooperam, a ideia daquilo que é justo passa exatamente por a ideia de que o que é justo porque os indivíduos cooperam de maneira, como ele diz, fairness, em termos de jogo limpo. A sociedade parte da pressuposição de que as relações sociais são relações cooperativas em que há um tipo de jogo limpo, ou seja, um tipo de fair play. As relações se dão com base nisso. Então, a ideia de justiça como equidade por Rawls é tentar dizer que as regras do jogo são justas, ou seja, as regras do Estado, as regras da nossa sociedade são justas para todos os indivíduos que fazem parte, e não apenas para alguns, ou não em detrimento ao benefício de alguns. E aqui ele diz, não é? Sigo aqui, apresenta em seguida a ideia de justiça como equidade, uma teoria da justiça que generaliza e leva a um mais alto grau de abstração o conceito tradicional de contrato social. O pacto social é substituído aqui por uma situação inicial que incorpora certas restrições de conduta. Qual é o ponto aqui da ideia de uma teoria do contrato social? O conceito tradicional de contrato social, ele se dá basicamente na tradição contratualista moderna, não é? Em que nós teríamos como grandes proponentes, nós poderíamos citar Hobbes, Locke, Rousseau e Kant. Rawls não vai citar Hobbes porque a concepção de contrato dele ela é mais aproximada da visão kantiana do que da visão hobbesiana. Exatamente por quê? Primeiro, em relação ao pacto, não é? O pacto seria uma definição dentro dos modelos contratualistas formados basicamente por uma espécie de tríade. Nós temos, por um lado, o estado de natureza, e essa é a ideia básica de um contratualista, não é? Estado de natureza, pacto ou contrato e Estado. Qual é a grande pergunta para o filósofo contratualista moderno? Como nós justificamos o Estado? Se Aristóteles fala em um zoon politikon, uma espécie de animal político que naturalmente vive em sociedade, a concepção moderna, a visão moderna tem uma concepção diferente sobre o modo como se forma o Estado. E essa visão distinta é exatamente dizer que o Estado se forma a partir de um agrupamento de indivíduos, ou seja, uma cooperação de indivíduos que não se dá de forma natural. Nós fazemos esse contrato por uma necessidade e não por um processo natural. Mas se isso acontece, nós precisamos dizer, mas por que a gente precisa de um Estado? Porque nós não podemos defender, por exemplo, uma visão anarquista. A grande questão aqui envolvida, não é, para o contratualista, é tentar dizer, então, como que se origina um Estado. A estratégia que, por exemplo, Hobbes faz, e pense nisso como a partir da sua obra Leviatã, a estratégia que o Hobbes utiliza é exatamente tentar dizer o seguinte: o Estado se origina a partir de um contrato que a gente faz. Qual é a primeira ideia básica aqui, não é? A ideia do Hobbes, que outros autores seguem depois, é imaginar. Imagine o que ele chama de estado de natureza, ou seja, a ausência do Estado enquanto regrador, o Estado que nós temos enquanto entidade que coordena as nossas relações sociais. O estado de natureza seria um estado bruto, sem qualquer tipo de juízo, sem qualquer tipo de regra, onde você tem direito a tudo e nada simultaneamente. Tudo por quê? Tudo que você consegue pegar é seu e nada porque qualquer um pode tomar a qualquer tempo as suas coisas, inclusive a sua própria vida. Sua vida é um tipo de objeto que não, cuja garantia não há. Qual é o ponto? O ponto central é que o Hobbes diz, nesse estado de natureza, a gente, por uma noção de razão instrumental, percebe o seguinte, que talvez seria interessante que a gente conseguisse elaborar um estado e que nesse estado a gente vai abrir mão de algumas coisas, mas vai ganhar outras. Por quê? Primeira coisa, o estado de natureza é um estado extremamente violento e que nós temos muito medo de termos a nossa vida tirada. Então, o medo de uma morte violenta associada a uma espécie de necessidade de preservação da paz, não é? Nós gostamos da calmaria, digamos assim, leva o indivíduo a cogitar a possibilidade de cooperação.
E essa cooperação, ela se dá exatamente nos termos. Olha, eu não vou roubar o que lhe pertence, você não me rouba o que me pertence, eu não lhe mato, você não me mata, ninguém se agride. Essa tese, não é? Essa compreensão de uma razão instrumental de que é melhor viver em um estado em que alguns direitos, alguns direitos seus são tomados, mas ao mesmo tempo algumas garantias são oferecidas, leva os indivíduos, não é, a imaginar que é melhor fazer uma espécie de acordo. Então, desse estado de natureza, a gente assina um pacto, ou seja, um acordo de que a gente vai passar a viver em sociedade ou em um estado e que esse estado vai ter um conjunto de regras aos quais todos nós devemos obedecer. E esse conjunto de regras não apenas nos diz o que nos deve fazer, mas também determina quais direitos nós temos. E nesses termos, a ideia é que o Estado seja uma espécie de juízo imparcial para determinar aquilo que deve ou não deve ser feito em uma ou outra situação. E basicamente é essa a ideia do Estado. Então, a ideia contratualista é: você sai de um estado de natureza, firma um contrato, um pacto social e elabora um estado no qual todos passam a viver com algumas garantias. Por exemplo, eu não vou ter mais medo de uma morte violenta, tenho a garantia da preservação da minha vida, a preservação da paz, de que eu posso ter uma ideia de uma vida, digamos assim, que não seja, como o professor Janine Ribeiro fala em relação a Hobbes, que não seja baseado no medo. A ideia de um pacto do medo é esse: eu tenho medo de uma morte violenta, então eu vou assinar um pacto. Locke vem com uma visão diferente. Kant muda também essa concepção negativa sobre o ser humano, não é? A gente poderia chamar de um tipo de visão pessimista. Mas a ideia básica permanece desse construto: um estado de natureza, um pacto e a construção do Estado. No caso do Hobbes, no caso do Rawls, é interessante que o Rawls vai elaborar isso no que ele chama de mais alto grau de abstração. E o que ele faz isso, como ele faz isso, é exatamente baseado no que ele chama de: eu vou propor aqui a ideia de uma posição originária, a partir da qual nós vamos estabelecer quais e quais princípios são justos dentro de determinada sociedade. Porque se a grande pergunta é qual é a concepção de justiça mais adequada para a sociedade, vamos imaginar então que a gente vai fazer como contratualista uma espécie de pacto e vamos definir quais são as regras que nós temos em relação a isso. O que é interessante a gente observar é o seguinte: no caso do Rawls, ele vai falar na ideia de posição original. E qual é a ideia da posição original? A ideia primordial da posição original é tentar dizer que, a partir dela, enquanto um instrumento de justificação, nós podemos estabelecer, eu coloco aqui, os princípios de justiça que nós vamos considerar mais adequados para regrar a nossa conduta, não é? E aí, qual é o ponto da posição original? A ideia básica da posição original é exatamente tentar imaginar, como ele coloca aqui, não é? Só para situar vocês vão encontrar isso já no capítulo 1, não é? Na parte, o papel da justiça no parágrafo 1, seguindo aqui, o objeto da justiça, que é a estrutura básica da sociedade. E a parte 3, a ideia principal de teoria da justiça, que é exatamente ser essa ideia que concebe uma noção contratualista, não é? De que há indivíduos livres e iguais, preocupados em princípios de justiça para a estrutura básica da sociedade. E que esses princípios são objetos de consenso original, não é? Aí, seguindo aqui, vocês vão encontrar a posição original e sua justificativa, no parágrafo 4. A posição original é o status quo apropriado para assegurar que os consensos básicos nela estabelecidos sejam equitativos. Esse fato delimita o conceito de justiça como equidade. Está claro, portanto, que eu quero afirmar que uma concepção de justiça é mais razoável que outra, ou mais justificável no que diz respeito à justiça como equidade. Qual é a ideia básica da posição original? A posição original é basicamente uma construção de um estado de natureza. Imaginemos uma situação, por isso que é um dispositivo heurístico, ou seja, uma situação de justificação imaginada em que indivíduos se colocariam numa posição, que ele diz, indivíduos racionais,
Ele não chama de indivíduos, ele chama de partes. Porque se você falar em indivíduos, você deveria cair em uma concepção metafísica de pessoa, e Rawls diz que não gostaria de cair nessas definições de natureza humana. Então ele diz, olha, imagine que determinadas partes, ou nossos representantes nessa posição original, vão escolher alguns princípios. E essas partes, os nossos representantes, possuem algumas características. Eles são racionais, eles são livres, não é? Eles são interessados, porque eles querem defender algumas posições, e eles são simétricos, ou estão em uma posição de simetria. Todos possuem a mesma condição de igualdade no momento da escolha desses princípios. Aí Rawls vai dizer, imagine agora que a gente vai fazer exatamente isso. Elaborar os princípios de justiça que vão orientar a nossa conduta. Qual é o ponto central para o Rawls? Imaginar que esse dispositivo heurístico vai oferecer para a gente dois princípios de justiça que são princípios fundamentais em termos de ordenação da sociedade. E a ideia toda é tentar dizer exatamente o quê? Primeiro, nós defendemos que existem concepções de justiça. Rawls concorda com isso. O que eu quero mostrar é que eu tenho uma concepção de justiça e que essa concepção de justiça é mais adequada do que as outras concepções para determinar aquilo que nós consideramos justo dentro de uma sociedade contemporânea, uma sociedade moderna. Eu costumo brincar que é como você imaginar que é uma prateleira de doces, que são as diferentes concepções de teoria da justiça, mas que você só pode escolher um doce. E que o critério para você escolher esse doce não é exatamente que seja o doce mais gostoso, o mais doce, o mais prazeroso nessa situação. Então, assim, a escolha desse doce ou a escolha do princípio da teoria de justiça que você vai escolher para regrar a sua sociedade depende exatamente disso. Que tipo ou que modelo de sociedade você defende? No caso de Rawls, ele é um liberal igualitarista. Então não há de surpreender que o resultado da posição original, que é essa posição de escolha, não é? Leve, não é? A ideia de que nós teremos dois princípios de justiça, um defendendo mais uma tese da igualdade, equacionado, não é? O equilíbrio com um modelo de igualdade. Só para explicar rapidamente, então, a posição original seria um tipo de dispositivo procedimental baseado em uma condição de indivíduos livres e iguais em condições simétricas e interessados, escolhendo princípios de justiça. Só que esses indivíduos possuem uma característica especial. Eles possuem como característica, eles estão sobre o que Rawls chama de véu de ignorância. O que é o véu de ignorância? O véu de ignorância é uma ideia, um procedimento que garante a imparcialidade da escolha de tais princípios. Ou seja, agentes normativos com capacidades racionais, de escolha racional daquilo que tem mais interesse, vão escolher sem saber em que posição estarão na nova sociedade. Um exemplo muito simples, não é? Para você imaginar isso imagine que a gente precise definir. A gente vai entrar agora numa nova sociedade. Só que imagine que a gente precisa definir quais são as regras para essa sociedade. E a gente tem que definir regras do tipo, qual é o tipo de imposto que nós vamos cobrar? Não é uma taxação sobre imposto, imagine sobre fortunas. Ou um tipo de taxação sobre qualquer consumo de produto. Qual a tese do Rawls? Ele diz assim, se você souber que você vai ser alguém rico nessa nova sociedade, obviamente você vai querer defender uma tese de que seria melhor um modelo de sociedade cujos impostos sejam extremamente baixos. Porque ele não defende o tipo de, eu não quero que tirem meus recursos financeiros e redistribuam para outro, numa ideia de justiça distributiva. Por outro lado, Rawls diz, se você sabe que você vai ser uma pessoa pobre de um ponto de vista econômico, você vai querer defender exatamente que se cobrem altos impostos para que as pessoas mais ricas possam redistribuir essa verba para você, redistribuir o dinheiro para você. Qual é o ponto do Rawls? O ponto do Rawls vai dizer exatamente isso. Ele diz, olha, se eu sei a minha posição social, com base nisso eu farei escolhas interessadas.
Só que essas escolhas interessadas, elas não são escolhas baseadas em uma noção de cooperação, mas são escolhas baseadas no simples autointeresse. E qual é a ideia do Rawls aqui? A ideia do Rawls é tentar dizer exatamente que essa ideia de escolhas baseadas no autointeresse não promoveriam uma concepção de justiça, para ser redundante aqui, justa ou mais adequada para regrar a nossa sociedade e regrar as nossas relações. É por conta disso que Rawls vai dizer exatamente o contrário, não é? Ele vai dizer, sendo que eu não sei qual é a minha posição, com base no véu da ignorância que não permite eu saber qual é a minha futura posição dentro dessa sociedade, eu vou escolher algo em equilíbrio. Ou seja, ele vai dizer, eu farei uma escolha em que eu minimize os meus prejuízos e maximize os meus ganhos. E esse tipo de escolha, segundo Rawls, levaria exatamente a uma ideia de que nós poderíamos imaginar princípios de justiça baseados em uma noção de igualdade e liberdade de um ponto de vista equilibrado. Porque quando você fala que Rawls é um igualitarista liberal, você está dizendo exatamente o seguinte: Rawls não é um libertariano, não é? No sentido de que o que realmente importa são as liberdades dos indivíduos, mas por outro lado, Rawls também não é, nem de longe se enquadraria como um modelo socialista, digamos assim. Por isso que se nós pegássemos em termos americanos, considerando que Rawls é um americano, não é? Rawls seria um tipo de social-democrata, não é? E essa ideia de modelo de justiça equilibrada se daria com base exatamente nisso. Você tem um modelo de justificação que é a posição original. Essa posição original te ajuda a justificar princípios de justiça. E esses princípios de justiça serão aplicados à estrutura básica da sociedade. E a aplicação desses princípios à estrutura básica da sociedade se dão exatamente por quê? Porque é a partir da estrutura básica da sociedade, ou a aplicação desses princípios nela, que nós poderemos perceber os seus maiores benefícios. Quando o Rawls fala em estrutura básica, ele fala nas instituições mais fundamentais que nós temos. E essas instituições mais fundamentais é toda a nossa malha, digamos assim, econômica, política, educacional. Por quê? É a partir dessa aplicação desses princípios de justiça nessa, o que eu chamo aqui, não é, de uma espécie de malha ou estrutura básica social, que a gente começa a perceber os maiores benefícios. Por exemplo, se nós temos uma política de igualdade e de inclusão social, nós deveríamos imaginar que esse modelo político deve ser aplicado lá na estrutura básica, para que todos tenham garantido esses direitos. E não no meio do processo, digamos assim. Então, essa ideia de aplicação à estrutura básica dos princípios da justiça é exatamente para dizer o quê? Que toda a estrutura social de cooperação está baseada em um modelo de justiça que não se executa a partir do meio da estruturação dessa sociedade, mas desde a sua base. Por isso que a posição original é uma tentativa de justificar princípios de justiça aplicados à estrutura básica da sociedade, cujos efeitos serão sentidos desde o início. Isso é fundamental para que a gente não confunda a tese rawlsiana, por exemplo, com um modelo utilitarista, baseado no princípio da utilidade e de maximização da felicidade dos indivíduos envolvidos dentro dessa comunidade. A visão rawlsiana não é pautada, ou não está pautada em uma concepção de bem pré-determinada. A concepção de bem, pelo contrário, independe para Rawls daquilo que nós vamos considerar como sendo justo. Por quê? Porque nós temos diferentes concepções de bem sobre aquilo que nós consideramos como correto do ponto de vista religioso. E isso é um direito seu em termos de liberdade religiosa. Entretanto, isso não pode ser definidor de um ponto de vista do Estado daquilo que todos deveriam perseguir. Todos deveríamos perseguir. Por isso que nós não falamos de uma religião oficial. Você não fala de uma religião oficial exatamente porque é garantido a você o direito de escolher determinadas concepções de bem, ou seja, determinadas escolhas sobre qual a religião você quer ter. Não é? Não existe uma religião oficial. A religião, a escolha religiosa que você tem é uma escolha, é um direito seu de escolha. E ponto. Você não pode forçar ninguém a seguir a sua religião, mas ninguém pode obrigar a não segui-la.
Então, essa tese é fundamental se a gente quiser entender exatamente o porquê uma teoria da justiça, a partir de uma justificação via posição original, procedimento à posição original, deve se executar a partir da estrutura básica da sociedade. Pois bem, gente, como tarefa de casa, eu gostaria que vocês dessem uma olhada exatamente no que Rawls vai chamar, na sequência aqui do capítulo 1, no que seriam os chamados princípios da justiça, os dois princípios da justiça. Ele elabora dois princípios. Eu gostaria de discutir isso na próxima aula, então eu peço que todos deem uma olhada, para que a gente possa entender um pouco mais quais são os elementos presentes nessa teoria, ok? Até breve.